Mano, provavelmente tu já se perguntou qual que é o melhor FNAF da franquia. Sabemos que FNAF é uma franquia que tem vários jogos mesmo. Mas dentre todos esses jogos, tu já parou pra se perguntar qual seria o melhor deles? Muita gente aí vai dizer que o melhor FNAF foi o 1, porque foi onde tudo começou e foi o FNAF que mais deu medo e etc. Muita gente também vai falar que foi o Sister Location, porque ele revolucionou a franquia. E há até louco que diga que FNAF World é melhor. Bom, cada um com a sua opinião. Mas analisando profundamente cada jogo da franquia, chegamos a uma conclusão: que FNAF 4 é o melhor FNAF de todos. E calma. Antes que você vá nos comentários me xingar de tudo quanto é nome, eu vou te apresentar uma lista de motivos pelo qual FNAF 4 é o melhor. E aí, depois desses motivos, tu decide aí se vai querer me xingar ou não. Vamos começar falando pela data de lançamento do FNAF 4. Lançado no dia 23 de junho de 2015, o FNAF 4 veio depois de uma sequência que a gente pode se dizer que foi, entre aspas, um fracasso. Sim, eu tô falando do decepcionante FNAF 3. Ah, mas como assim decepcionante, Ryuzaki? Você tá ficando louco, FNAF 3 é maravilhoso, muito foda, zero bala, maravilhoso. Calma, Joãozinho Minecraft, calma. Eu sei que FNAF 3 é sim muito bom, mas uma coisa que a gente tem que concordar é que ele peca muito, mas muito mesmo nos seus jumpscares. E isso é uma coisa que nunca mesmo tinha acontecido em toda a franquia FNAF, cara. FNAF nunca tinha tido algum problema com dar susto. FNAF era literalmente o jogo mais especialista que tinha em te dar susto. Exceto pelo jumpscare do Foxy no FNAF 1, que não dá muito susto, só é desesperador ver ele correndo pela câmera. Bolsonaro quer comer meu cu! Enfim, como eu tava dizendo, o FNAF 3 peca muito nos seus jumpscares. Literalmente, os jumpscares do FNAF 3 são previsíveis, cara, previsíveis. Me diz como que tu vai tomar um susto de um bicho que tá literalmente parado ali, tu tá vendo ele. Oi, meu chapa. E isso é uma coisa que acontece com todos os animatronics, cara. Todos eles, antes de te dar um jumpscare, sempre tem alguma indicação. Seja essa indicação ou o animatronic aparecendo na tua sala no canto, ou então ele aparecendo nas câmeras, como a Chica que aparece no monitor. E isso fez com que os jumpscares do FNAF 3 virassem uma piada na comunidade. Eram literalmente jumpscares que não dava susto, cara. E isso virou uma piada interna entre a comunidade. Mas o Scott não é burro, galera. O Scott Calter é o tipo de pessoa que aprende com seus erros, e foi justamente nesse erro do FNAF 3 que ele acertou em cheio na próxima sequência. O Scott pegou tudo de ruim que tinha no FNAF 3 e simplesmente transformou em algo maravilhoso. E eu poderia ficar aqui durante horas e horas falando sobre por que eu acho o FNAF 4 melhor, mas eu simplesmente escolhi 3 motivos que pra mim faz esse jogo ser perfeito e o melhor da franquia. E vamos começar falando pela estética do jogo. Quando eu falo da estética do jogo, eu me refiro principalmente ao design dos animatronics, mas e algumas outras coisas também, como o quarto da criança, o estilo dos minigames, o próprio menu do jogo em si e tudo que tem nele no geral. FNAF 4 nos apresentou uma estética bem diferente da qual a gente estava acostumado. Normalmente a gente estava acostumado com o que? Animatronics, mais ou menos quebrados, uma sala de segurança, câmeras e etc. E aí você vai jogar FNAF 4 e simplesmente se depara dentro de um quarto com um monte de bicho totalmente diferente dos que tu tá acostumado. Sério, eu não preciso nem dizer que o FNAF 4 tem um dos melhores designs de animatronic, se não o melhor
da franquia. Mano, combando os animatronics, mas o lugar que a gente tá, simplesmente um quarto escuro só com uma lanterna, eu não preciso nem dizer que ficou simplesmente perfeito. Toda a estética do FNAF 4 no geral é muito única e bem diferente do que a gente estava acostumado, e inovar nesse aspecto foi um grande acerto do Scott. Mas deixando a estética um pouco de lado, vamos agora para outra coisinha que eu acho maravilhosa nesse jogo, que são as mecânicas. FNAF 4 se baseia em uma mecânica que é totalmente focada no som. Durante toda a gameplay da noite, tu vai precisar ouvir os passos dos animatronics, tu vai precisar chegar na porta e escutar o som de respiração para saber se eles estão lá, tu vai precisar ouvir o barulho dos Fraddles para saber se eles já estão quase se transformando. Então toda a mecânica do jogo é baseada no som, e isso acende uma luzinha em um ponto bem específico. Já parou para perceber como o jumpscare é sempre uma imagem explodindo na tela junto de um som muito alto e bem estourado? Então, o Scott percebeu isso, cara. Ele percebeu que a base do jumpscare é o som. Então uma coisa leva a outra. Um jogo onde as mecânicas se baseiam quase que totalmente no som te força a jogar de fone de ouvido e com volume alto. Ou seja, quando você toma um jumpscare, você vai se assustar por conta do barulho ser muito alto. E como a própria mecânica do jogo se baseia no som, não tem muito para onde você correr. Não adianta você deixar o volume no baixo ou então jogar sem volume, já que tu vai precisar dele para se orientar durante a noite. Não é como um FNAF 1, por exemplo, que tu não precisa escutar nada e só precisa ficar de olho nas câmeras e nos animatronics quando ele aparece na tua porta. Tu não tem câmera no FNAF 4 e a tua porta não tem uma luzinha pra tu ver se o animatronic tá lá. Tu precisa se orientar totalmente pelo som. Mas aí agora tu deve estar se perguntando, tá ok, Ryuzaki, mas já que a mecânica se baseia toda em som, então significa que sempre que eu for tomar um jumpscare eu vou saber porque eu vou escutar o barulho do animatronic antes, certo? Errado, galera. Como eu falei, o Scott Cawthon não é nem um pouco burro. Durante toda a noite no FNAF 4 sempre vai ter muitos sons que vai te atrapalhar e vai te desorientar na hora de tu tentar escutar os animatronics. Se tu jogou o FNAF 4, tu tá ligado que tem muito barulho aleatório de fundo que atrapalha bastante. Seja o maldito relógio da meia-noite, ou então seja som de cachorro latindo, ou som de prato no final do corredor. Sempre vai ter vários sons durante a noite que vão te atrapalhar bastante a se orientar. Ou seja, é uma mecânica que comba muito bem uma coisa com a outra. A gameplay do jogo se baseia no som, então isso faz com que você tenha que jogar com volume alto, e o volume alto vai fazer com que tu tome susto quando tu levar um jumpscare. Ou seja, tudo isso foi friamente calculado pelo Scott. Mas deixando as mecânicas de lado, vamos pro último ponto que torna esse jogo o melhor da franquia: a história dele. A história do FNAF 4 revelou muita coisa que até aquele ponto a comunidade não sabia. Foi o primeiro jogo que abordou abertamente o tema da família do William Afton. Até então a gente só tinha um jogo que tinha abordado especificamente ele, que foi o FNAF 3, mas nenhum jogo abordava o passado dele, nem sobre a família, nem nada. E FNAF 4 foi o primeiro a fazer isso. E também ele aborda não só as coisas da família do William Afton, como também muitas coisas do passado da franquia Freddy Fazbear. Naquela época a gente não tinha tanta informação sobre a lore de FNAF como a gente tem hoje. Então hoje em dia a gente consegue perceber que FNAF 4 entregou muita coisa importantíssima na lore. E também entregou o início de tudo. Ele entregou aonde começou a loucura do William Afton. E outra coisinha muito importante também, a maioria de vocês deve saber, mas caso vocês não saibam, a início, o Scott Cawthon planejou para que o FNAF 4 fosse o último FNAF da franquia. Tanto que todos os teasers antes do jogo ser lançado sempre tinha na imagem The Final Capture, ou seja, o capítulo final. E se você for parar para perceber, até que faz muito sentido a franquia acabar no quarto jogo, por conta que no FNAF 3, no final verdadeiro, meio que a gente tem um desfecho da história. Tem um desfecho onde as almas das crianças são libertadas e o William Afton meio que morre no final, né?
a pizzaria lá pega fogo e ele acaba morrendo junto. Ou seja, realmente a ideia inicial do Scott de fazer o FNAF 4 seu último capítulo é bem condizente, já que depois dos acontecimentos do FNAF 3, a gente só teria mais um único jogo para explicar sobre o início de tudo, já que a gente nunca teve esse desenvolvimento da lore desde o 1 até o 3. A gente só tem o desfecho dela, desfecho entre aspas, né? E aí o 4 viria justamente com essa proposta de mostrar o início de tudo. Mas para nossa felicidade, graças a Deus, o Scott decidiu continuar a franquia e estamos aí vivo até hoje. Então para mim esse daí é um dos principais motivos que torna esse jogo tão maravilhoso como ele é, além dos vários outros que eu citei no vídeo. É justamente porque ele era para ser o final de tudo, ele era para ser o jogo onde tudo iria ser encerrado e toda a história iria ser esclarecida. Tanto que se você for parar para perceber, todos os outros jogos que vieram depois do FNAF 4 seguiram uma linha completamente diferente, tanto na questão de gameplay quanto na questão de história, já que depois do FNAF 4 foi apresentado muito mais animatronics, mais personagens como o Harry, a Ballora, entre outros personagens aí muito importantes para a lore, como vários outros personagens que iriam vir futuramente. Então, para mim, esses três motivos, a estética, as mecânicas e a história de FNAF 4, são o que fazem esse FNAF ser o melhor de toda a franquia. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, comenta aí qual é o seu FNAF favorito. E não esquece de deixar o gostei no final do vídeo, que isso ajuda muito. É isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.